Então, o que que a gente faz? A gente traz as soluções, tá? A gente, em consultoria, a gente não só implanta a controladoria jurídica, mas a gente traz essas soluções. A gente pensa, o que que eu tenho de solução para aquela banca, para aquele escritório, para aquele departamento jurídico. E uma das coisas, Giovana, um beijo também. Steve Neusser, eu sou muito entusiasta e admiro demais. Um beijo para todo mundo. Puxa sua cadeira, senta aí para a gente conversar. Então, dentro da controladoria, né, do Legal Ops, de todas essas soluções, uma das coisas que a gente traz é, sim, os fluxos de trabalho. Então, chame como quiser, chame de workflow, fluxos de trabalho, BPM, tudo isso são as soluções como a própria Oyster fala. Se vocês entrarem lá no perfil da Oyster, tá? Tempo para advogar. São soluções que a gente traz para trazer tempo para advogar. Fábio, minha querida, uma super controller. Beijo. Michele, um beijo, queridíssima. Teve neném agora. Um beijo para todos vocês que estão aí. Só gente que eu amo de paixão. Então, os fluxos de trabalho, essa técnica que eu vou passar para vocês aqui, lembrando que todo esse público da Oyster é um público muito top, é um público que conhece muito tecnologia, né? Então a gente vai falar aqui daquele recém-formado, daquele gestor de serviços jurídicos, ou daquela pessoa que não é da área jurídica, que trabalha ali com gestão, né? Um diretor administrativo, que está atuando, está começando a entrar naquela área, às vezes um gestor de uma banca ou de um departamento jurídico que não é da área, sabe, Marcos? Então a gente está falando daquela pessoa até um gestor que cuida de várias unidades, que sabe que tem muitos robôs, que já fez robôs com a Oyster. Então a gente tem que falar de igual aqui com todo esse público incrível da Oyster, tá? E o que que eu vou trazer para vocês? O que que é essa nossa solução? O que que são esses fluxos de trabalho? Como que eu começo? O que que é isso? Nada mais é, como eu sempre falo, são soluções simples para a gente trazer para o nosso dia a dia. Nada mais é do que uma técnica de desenho. Nós vamos desenhar. Como a Fábio já fez curso meu aqui, eu tenho um laboratório prático de gestão jurídica que eu faço na OAB do Paraná, faço em algumas cidades aqui do Brasil. É um laboratório em que a gente desenha, tá, Marcos? A gente desenha mesmo os fluxos de trabalho. Então, como que funciona isso? Não é aquele desenho que a gente começa a fazer que parece uma minhoca, assim. Essa técnica do BPM, nós desenhamos as áreas, tá? As linhas. E quando a gente desenha essas linhas, quando a gente utiliza esse workflow, que é o passo a passo, eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo de exemplos que fica mais fácil, para quem não está entendendo o que, que são os fluxos de trabalho. Fluxo de trabalho é quando a gente chega, por exemplo, um fluxo de chegada de demanda, um fluxo de trabalho de quando chega uma demanda dentro do meu departamento jurídico, um escritório, ó, quase sozinho. Como automatizar? Gostei, ó, o Ricardo aqui. Escritório pequeno, onde o advogado faz tudo quase sozinho. Como automatizar? Excelente pergunta do Ricardo. Ricardo, querido, um beijo para você. Então, antes da gente falar do nosso fluxo, que eu estava dando um exemplo, vamos responder a pergunta do Ricardo. Como automatizar? Primeira coisa, todo escritório tem. O que que todo escritório tem? Todo escritório de contencioso, a maioria deles tem, né? Publicações. Então, a minha sugestão para quem está chegando agora e quer começar a automatizar, conversa com o time da Oyster, conversa com as empresas de automação e conheça primeiro os robôs de publicações. Então, como automatizar? Vamos juntar as duas coisas? Tive uma ideia aqui, Ricardo. Vamos juntar as duas coisas. Primeira coisa, vamos desenhar os nossos fluxos de trabalho, tá? Então, primeiro fluxo de chegada de demanda. Vamos trazer aqui um exemplo de Legal Ops, um exemplo de Legal Design e já de automação. Primeira coisa, chegou o meu cliente no meu escritório pequeno. Eu vou cadastrar ele no meu software de gestão, eu vou desenhar aquele trânsito do meu cliente dentro
da minha banca. Então, a primeira coisa, eu chego, faço ali a primeira linha, ele vai ser recepcionado por mim, vou ter uma recepção, sou só eu naquele exemplo que o Ricardo deu, é um escritório pequeno. Como que eu faço o primeiro contato com ele? Eu uso o WhatsApp Web, eu uso um bot de atendimento, tudo isso é automação, tá? Quando a gente usa um WhatsApp Web, quando eu uso um bot de atendimento, a gente pode trazer sim automação nessas pequenas, nesses pequenos insights, nesses pequenos inputs, eu já tenho automação. Então, eu já posso trazer isso eu mesmo, né, trazendo, eu mesmo e robô, eu mesmo Irene e robô, já posso trazer um pouquinho de inovação, um pouquinho de automação dentro do meu atendimento. Então, quando eu tenho um WhatsApp Web, uma ferramenta que vai conseguir fazer uma etiqueta para o meu cliente, que eu vou tirar um relatório, que eu vou conseguir extrair, por exemplo, de dentro de um software de gestão, todos os meus atendimentos que eu tive durante a semana, durante o mês, eu já consigo trazer, sim, um pouco de automação, tá? Eu já tiro os relatórios, eu já consigo fazer as análises de quantos clientes eu atendi e consigo fazer uma gestão desse meu atendimento. Então, dentro de uma banca pequena, Ricardo, você já consegue trazer um pouco de automação dessa forma, com o teu fluxo de atendimento. E depois tirar sempre, gente, ter sempre um robô de publicações para você conseguir fazer a sua gestão você mesmo, tá? Então você vai ser o sócio, tá? Vamos pensar no nosso organograma. Você vai ser o sócio, o comercial, o captador, o marketing e eu vou precisar de ferramentas. Então eu vou precisar de um robô que leia as minhas publicações, que faça aquela gestão, que já tenha o painel ali das minhas publicações. Se eu tiver dúvida, marca uma reunião com a Aline ali que ela vai te explicar, não é isso? Então você já Deixa eu consegue só ter. fazer uma parte. Aqui em São Paulo, tudo para a gente é publicação, realmente sai publicado, mas tem muitos estados, eu acho que você está querendo dizer do robô de intimações, né? Que às vezes o advogado Isso, tem aquele trabalho de acessar cada sistema e ver se tem intimação. Esse é o robô que eu entendo mais importante, realmente, de quem trabalha com sistemas exatamente. que recebe a intimação via painel. Tá? Aqui em São Paulo sai tudo diário oficial, então é só você monitorar ali. E só fazer uma partezinho, né? Do fluxo, né? Tem aquele ditado famoso, né? Você entendeu ou você quer que eu desenho, né? Então, é mais ou menos, vamos desenhar que fica mais Exatamente. fácil. A mente capta melhor com visualmente, né? Exatamente. Existem estudos que ela capta 18 vezes mais quando a gente desenha, né? Então, pelo Brasil, cada lugar tem uma forma, né? Tem uma nomenclatura. Então, lá no Rio Grande do Sul são as notas, né? As notas de expediente. Então, cada lugar a gente tem uma forma. Mas são realmente os movimentos processuais que a gente precisa já ter um robô. Então, a minha dica para o Ricardo ali, um escritório pequeno, começa com os robôs de intimações, tá? Sem dúvida nenhuma, chama a Aline ali, já marca com ela aqui e já marca uma reunião e como automatizar um escritório pequeno. Principalmente começa a fazer o seu fluxo de trabalho de atendimento de cliente, esse workflow, esse desenho, tá? E depois, o primeiro robô que você tem que ter, a primeira automação que você tem que ter de intimações. Respondendo a pergunta do Ricardo. Ricardo, você acha que isso te satisfaz? Essas duas ferramentas você já começa a, a ter um pouco de automação sem gastar muito, tá? E já começa a ter o tempo para fazer a sua advocacia. Com certeza isso vai te trazer mais segurança, mais produtividade e o que todo mundo quer, né, Marcos? Tempo. É isso aí. Bom, queria saber, a gente falou de fluxo de trabalho e também o outro tema a gestão jurídica. Qual a importância da gestão jurídica nos escritórios? Sem gestão, o escritório ele não cresce. Sem gestão, o escritório não cresce com perenidade, tá? A gente teve aqui, por exemplo, a Aline, que acabou de entrar, a Aline Garcia, que é uma outra Aline, que é uma grande gestora lá do estado de Goiás.
Ela é um exemplo disso. O próprio Ricardo já viu grandes escritórios, a gente já trabalhou juntos em escritórios grandes aqui em Curitiba, então sem gestão, uma banca não cresce e ela não tem perenidade. Outra dica, para quem está anotando, quem assiste live minha com caneta e papel, para quem está anotando, vamos falar de gestão e quais são as áreas da gestão que a gente tem que trabalhar. Se você chegou em abril e ainda não fez o teu planejamento estratégico, Marcos, eu vi a Isis entrando aqui, que conhece muito de planejamento estratégico também, presidente da Comissão de Inovação do Estado de Goiás. Quem ainda não começou a fazer o seu planejamento estratégico, já coloca ali aquela área da gestão, o planejamento estratégico. Então, anota lá, trabalhar o teu planejamento estratégico, dividir outra área da gestão, que seria a gestão da produção, que é a área que eu mais trabalho nos escritórios, tá? Então, o que é gestão da produção? Não só controladoria jurídica, né, as operações jurídicas, né, legal ops, mas todo o caminho daquela demanda dentro da sua banca, dentro do seu departamento jurídico, o software de gestão, todos os robôs, tudo isso é gestão da produção jurídica. Como que eu vou gerir toda a minha produção jurídica, seja contenciosa, seja consultiva? Outra área para você trabalhar também são as finanças, contas a pagar, contas a receber. Tudo isso tem que ser muito bem desenhado, separado das outras áreas. Trabalhar também o marketing e o comercial. Então, às vezes é só você, como o Ricardo falou ali, mas você tem que separar uma hora da sua semana para você trabalhar dentro do seu planejamento estratégico, o marketing e o comercial. Quem que é o marketing e o comercial? Quais são as ações que você vai fazer? Quanto você vai investir no marketing e no seu comercial? Gestão de pessoas também é outra área. O Ricardo deu exemplo ali, se sou só eu. Então, você ainda não vai trabalhar a gestão de pessoas, né? Se é só você. Você vai trabalhar, talvez, o planejamento societário para você conseguir mais sócios, mais pessoas para carregarem ali o piano com você, mas você ainda não vai ter gestão de pessoas, ainda não vai ter um RH, né? Um departamento que você trabalha ali a gestão de pessoas. Mas provavelmente você trabalha o seu planejamento societário e trabalhar todas essas áreas, né? Então, finanças, produção, marketing comercial, o planejamento estratégico, o societário, são as áreas que você tem que, principalmente, trabalhar dentro do seu escritório. Então, acho que a gestão, sem você olhar para essas áreas com muito carinho, com muita estratégia, você não vai crescer. E se você crescer, você vai crescer como um barco desgovernado, Marcos, e você não vai ter perenidade da sua marca jurídica. Então, trabalhar isso de uma forma muito responsável e com um passo a passo muito bem desenhado para você conseguir crescer com perenidade. Então, anotem aí, vou deixar lá no post também, isso que eu acabei de falar, para vocês printarem, mas essas são as áreas da gestão que você tem que trabalhar. Tá certo. Deixa eu destacar aqui, já passou faz um tempo lá, mas Pedro Jorge, ele é presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB Rio Grande do Norte, grande amigo, está sempre prestigiando os eventos. Elias de Paiva também foi da OAB São Bernardo. Fabiano Zanoni, que você destacou, foi estagiário meu e atua aqui na Comissão de Informática Jurídica aqui da OAB de Santo André. Wagner Iene também, presidente da Comissão de Informática Jurídica de Santo André. Várias pessoas nos acompanhando aí. Mas Olha, Marcos, então pede para eles fazerem perguntas, trazerem as questões de vocês. Então eu já pergunto para eles se eles têm escritórios, se eles usam workflow, se eles usam fluxos de trabalho, se dentro da ferramenta de gestão que eles têm, né, do software de gestão que eles têm, se eles têm workflows automáticos, né? Então eu quero saber deles. Aqui a gente tem a nata da inovação e da tecnologia jurídica do Brasil todo, né? O Oyster muito bem relacionado, o Marcos também. Então, agora eu pergunto para vocês se vocês já desenharam esses fluxos de trabalho e se eles já estão automatizados dentro da banca de vocês.
Bom, a gente está falando de gestão jurídica e fluxo de trabalho. Eu quero perguntar para você, como desenvolver a gestão jurídica até chegar nos fluxos de trabalho? Bom, o primeiro passo é trazendo essas personalidades que a gente trouxe aqui e citando a Isis, que está aqui na live com a gente, né? A gente tem algumas pessoas assistindo a gente ao vivo aqui. Primeiro, trazer o teu planejamento estratégico, né? Pensar no seu planejamento estratégico e desenvolver essas áreas. Então, se a gente traz o exemplo do Ricardo, né, que é só ele, então ele vai ter que dividir a semana dele ali. O que ele vai trabalhar, né, dentro dessas áreas? Do comercial, da gestão de pessoas, do societário, do marketing, do comercial e da gestão da produção jurídica. O que ele vai fazer na próxima semana, no próximo mês, nos próximos 2 meses, no próximo semestre? Quais são as atividades que ele vai fazer? Colocar no papel mesmo, ou colocar numa planilha. O que ele vai fazer, quanto que vai custar, colocar isso em prática. Quem trabalha comigo, quem já foi meu mentorado, ou meu cliente, ou meu aluno, sabe que eu gosto de trabalhar com plano de ação. Então, faz um plano de ação, gente. Não é só a gente falar. As minhas lives, elas são exercícios, né? Então, esse é o primeiro exercício. Vamos fazer esse planejamento, tá? Desenvolver essas áreas da gestão e como trabalhar os fluxos de trabalho. Então, eu sou o Ricardo, nosso colega ali, que trabalha sozinho, tá? Ele tem o escritório dele aqui em Curitiba e ele trabalha sozinho. Ele pegou uma planilha, um plano de ação e ele fez ali planejamento estratégico para os próximos 6 meses, um ano, o que ele vai fazer em todas essas áreas que eu acabei de mencionar. Então, uma das coisas que ele quer se destacar na sociedade aqui curitibana é o atendimento, tá? Ele pensou muito em legal design, então ele quer se destacar no atendimento. Ele vai fazer o desenho da operação dele, do atendimento do cliente dele, tá, Marcos? Ele vai pegar, assim, um papel, tá? Ou já uma ferramenta, que eu vou falar depois, para quem ficar até o final. Ele vai pegar um papel, vou trazer aqui um papel, assim, grande, tá? Lápis, não sei se eu tenho lápis aqui, acho que não tem. E ele vai desenhar as linhas. Depois, se vocês quiserem colocar ali no Google, coloca ali no Google, desenho de BPMN. Vou até escrever aqui, gente. BPM. Tá? Não, ele mudou. Né? Lógico, quando a gente escreve, é BPM, tá, gente? Aqui. É assim? Aí, gente. Vocês vão enxergar esse desenho, tá? Que o mais importante é a gente departamentalizar. Então, no exemplo que eu estou dando, do Ricardo Amaral, eu estou utilizando aqui ele como exemplo, a gente vai ter a chegada daquela demanda ou a recepção, né? No caso, ele é sozinho, então a chegada da demanda dele vai ser pelo WhatsApp. O cliente vai entrar em contato com ele no WhatsApp, ele tem o WhatsApp Business, ele vai agendar, ele vai colocar aquilo numa agenda Google ou numa agenda do software dele, ele vai criar ali sempre um compromisso para ele depois tirar um relatório. Mas ele vai fazer aquele desenho, tá, Marcos? Então ele vai desenhar a chegada da demanda, o que ele vai trazer para aquele cliente, ele vai escrever, o que ele vai colocar dentro do software de gestão, o compromisso dele. Nesse compromisso, o que ele vai trazer para o cliente, o que ele vai entregar, se ele já vai fazer contrato, se ele vai fazer procuração, se ele vai fazer uma proposta, qual que é o prazo da proposta, se ele já vai fazer no dia, se ele vai entregar em 24 horas. Então, desenha todos os detalhes daquele atendimento. Depois, se ele vai entregar a proposta em 24 horas, em 48 horas, quais são as tabelas de valores que ele vai trazer. Se o cliente, se a gente trabalha mais com réu, ele já vai trazer ali uma citação, então já vai sair uma defesa para ele fazer. A defesa vai ser entregue no
prazo D-1, D-2, o cliente vai revisar, não vai revisar, se vai passar para o financeiro. Então, são todas as áreas que a gente vai trazer. A chegada da demanda, que seria na recepção, a minha operação, os meus técnicos que vão fazer aquela defesa, se vai passar para a controladoria, se vai fazer uma guia, se é um recurso, se é uma contestação, se tem esse preparo, se não tem, se vai inserir no software de gestão, como que vai inserir, como que é o nome da demanda, quem que é o advogado que vai fazer, se vai ter revisão, se vai passar para o cliente, quais os prazos, insere todos os detalhes, tá? Então, isso é um fluxo de trabalho. Quanto mais limpo a gente fizer, quando a gente desenha, Marcos, como você mesmo falou, quer que eu desenhe? Quando a gente desenha, a gente consegue ver os gargalos, a gente consegue visualizar o retrabalho, tá? E a gente consegue ver que não existe uma uniformidade. Então, quando eu chego numa banca, num escritório novo, num cliente novo, para conversar, né, para entrevistar, para saber como que é a operação dele, eu converso com uma área, converso, por exemplo, com o civil, e eles não têm uma uniformidade. O cliente chega e, depende. Às vezes eu faço a proposta na hora, às vezes eu mando depois, às vezes tem um padrão de honorários, às vezes não tem, às vezes eu pergunto para o sócio, às vezes eu não faço o contrato na hora, às vezes eu faço no D-1, às vezes eu faço no fatal, às vezes eu mando para o cliente revisar, mas às vezes não. Quer dizer, não tem uma uniformidade, né? É uma bagunça. Ele não tem regra nenhuma. Como que eu vou ter uma uniformidade? Como que eu vou ter uma operação com um mínimo de uniformidade, de regra, de padrão, de produtividade, de segurança para aquele cliente que ele chega ali e ele não sabe o que vai acontecer com a demanda dele. Ele não sabe como que ele vai ser atendido, ele não sabe absolutamente nada. Ninguém sabe dentro do escritório. Você vai ter sorte se você receber o relatório, ter sorte se você receber a sua petição para revisar. Você vai ter muita sorte se você receber o número do teu processo depois que ele for distribuído para acompanhar. Então, assim, a gente não pode trabalhar dessa forma. Então, parece algo óbvio, não parece óbvio desenhar a minha operação, uniformizar, que o civil, o tributário, o trabalhista, todo mundo trabalhe da mesma forma, né? Dentro das suas diferenças, das suas peculiaridades. Então, a gente desenha isso dentro dessa técnica que usa as áreas, as lanes, os fluxos de trabalho, de uma forma limpa, uniforme, e tudo amarrado, né, no software de gestão jurídica. E a gente consegue aquela produtividade, aquele tempo que a gente tanto busca, que a gente tanto persegue. Então, essa é uma técnica que eu estou trazendo aqui para os meus alunos, trago para os meus alunos, eu ensino nas minhas aulas, que é simples. Obrigada, minha querida filha da Carol, a Brenda maravilhosa da Oyster. Maravilhosa é você. Então, é uma técnica simples, porque tudo que eu falo, ele é simples, tá? Então, a gente tem que desenhar. Quem não tem uma ferramenta, desenha da forma que puder, mas importante que a gente desenhe. Como o Marcos falou ali, trouxe o gancho. Essa aqui ia ser a minha pergunta. Aí você falou de ferramenta. A gente está falando de tecnologia. Você tem alguma ferramenta tecnológica para fazer esses desenhos? Primeiro, quero dar um outro abraço ali para o doutor Hélio de São Paulo, que eu encontrei numa feira, querido, e foi meu aluno também. Já comprou um curso meu no Hotmart, tem um curso de controladoria jurídica premium no Hotmart, e ele é meu aluno. Um abraço para você. É um advogado corporativo. E existem várias ferramentas, tá? Muitas ferramentas. Eu vou colocar lá no meu Instagram também uma lista das ferramentas. Tem uma ferramenta que eu utilizo nas minhas aulas, tá? Porque ela é uma ferramenta gratuita. Então, por exemplo, eu dou aula lá no Ninter. Eu tenho 28 mil alunos em um ano. Eu não posso pedir para eles adquirirem o Visio, por exemplo, que é da Microsoft. Obrigada, Andiara, minha querida. Ela é minha aluna do meu curso do Hotmart também.
Eu não posso pedir para eles contratarem um Visio que custa R$ 1.000, tá? Mas o Visio é uma excelente ferramenta. Então, existem várias ferramentas. Eu sempre utilizo nas aulas, tá? O Visage, que é uma ferramenta gratuita. Então, eu vou escrever aqui, vamos ver se ele vai deixar, mas eu vou deixar tudo no meu Instagram também, tá, gente? Visage. Aqui. O Visage, ele é gratuito. Doutor Juliano, um beijo, advogado de Curitiba, estudou comigo. Então, essa é uma ferramenta gratuita, é super intuitiva, é super fácil. Você pode baixar hoje. Então, quem está assistindo aí, baixa o Visage, conversa com seu sócio, fala, assisti uma live da Oyster com a Tatiana, ela falou para a gente desenhar os nossos fluxos de trabalho. Eu vou dar outras dicas até o final da live, tá? Então, você já baixa ela, já começa a desenhar. E essa é a dica que eu dou. O Visage não é... Gente, tem gente que odeia o Visage, tem gente que adora o Visage. Eu só estou falando dessa ferramenta. O Marcos é o cara da tecnologia, gente. Ele já colocou o link ali, Visage Modeler. E o Visage, gente, ferramentas de BPM é como software de gestão, né, gente? Eu sempre falo nas minhas aulas, aqueles meus jargões horríveis, que é igual casamento. Cada um tem o seu, cada um tem seu gosto. Eu só utilizo essa nas aulas porque é gratuita, tá? Então eu posso mencionar, eu posso trazer, coloco o link, não vai onerar. Imagine 25 mil alunos falando, professora, você mandou eu comprar uma ferramenta de R$ 1.000. Você é doida? Então eu coloco uma gratuita para eles conseguirem mexer, utilizar, tá? Então essa é a minha dica e o Marcos prontamente já colocou o link, porque essa live é uma live educativa que traz tudo para esse telespec da Oyster, que é maravilhoso, que a gente gosta muito. Então você já vai conseguir hoje fazer o seu fluxo de trabalho. Esse exemplo que eu dei de um escritório pequeno, ele já vai trazer ali, olha o chefe entrando, gente, se arruma, o chefe está entrando. Olha o chefe entrando. Kylie, eu recebi um pedido de uma camiseta dessa aqui, Passar ó, batom, gente, passar batom. Olha o chefe para entrando. nossa convidada. Ela quer uma camiseta. Passar batom. Ai, tem gente que deve pensar, gente, a Tatiana só fala piada o tempo todo. Tem que ser assim, né, gente? Chefe chegou, se arruma, Marcos, se arruma, se arruma, se arruma. Chefe chegou, Tatiana, deixa eu beijo, continuar aqui. querido. Minha próxima questão é a seguinte. Eu sou entusiasta de tecnologia. Tem gente que fala assim, ah, mas eu sou muito velho, eu não sei o quê. Eu tenho 56 anos, então, se fosse por idade, eu estaria fora desse mercado de tecnologia jurídica, né? Mas tem pessoas que ainda são muito fora, não quer acessar o Visage, não quer... Dá para ele começar a fazer esses fluxos apenas no papel? Resposta de advogado, depende. Mentira, brincadeira. Dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Inclusive, como eu falei aqui, a gente tem turmas muito, muito heterogêneas, né? Que legal, o chefe assistindo a gente, aí, elogiando ainda. Ah, ganhei a camiseta. Vou ganhar a camiseta, vou postar. Me manda a camiseta que eu já vou postar, fazer um Reels com essa camiseta, com os meus robozinhos. Tem vários robozinhos aqui que eu faço Reels. E pode me mandar, viu, chefe? Bom, então assim, quando eu começo um curso, Marcos, é incrível, sabe? Às vezes tem uma turma lá de 20 pessoas, um curso no laboratório prático, que ele é basicamente fluxos de trabalho, né? A gente passa uma tarde toda fazendo fluxos de trabalho. Então, às vezes, aquela pessoa assim que tem a nossa idade, Já baixa o ganhou a Visage. camiseta, hein? Já ganhou a camiseta, hein? Ganhei, ganhei, ganhei. Yes. Viu? Quem não chora não mama. Então, e ela, com certeza, ele já baixa o Visage, já consegue fazer, já faz fluxos muito melhores do que os meus e já implanta, já manda para o pessoal do escritório. Às vezes eu estou fazendo curso em Curitiba, o escritório é lá em Brasília, ele já falou, já mandei para minha equipe, eles já mudaram algumas coisas, à tarde já vem com aquilo super pronto. E tem gente que às vezes tem 20 e poucos anos, está lá no curso e não consegue fazer, falar, não consegui baixar, tive dificuldade, não entendi essa parte. Então isso é bem comum, sabe? É bem comum. Só que como em curso
e às vezes a gente não consegue, né, baixar e conseguir fazer isso na hora. Essa tua pergunta é muito boa, porque eu utilizo e eu levo para as aulas o papel. Então, se você não quiser baixar uma ferramenta tecnológica, você pega o teu bom e velho papel. Ah, Tatiana, mas você fala mal do papel todos os dias. Falo mal do papel, que não é para imprimir processo eletrônico, né, gente? Mas a gente pode usar o papel para fazer o exercício? Claro que pode. Eu gosto de usar papel. Às vezes no curso eu levo régua, lápis, e a gente desenha as linhas ali, a chegada, eu vou desenhando as lanes, e a gente vai trazendo aquelas áreas. Pode começar no exercício, eu sempre levo nas aulas um papel grandão, assim, tá? Então, pode começar assim os exercícios com o papel. Sim, o importante é você fazer. Então, pensa nos teus fluxos de trabalho. E eu vou dar mais uma dica aqui. Não sei se está dentro das tuas questões aí, mas quem estiver anotando, vamos lá. Tatiana, fluxos importantes, tá, Marcos? Para o nosso pessoal que está acompanhando aqui, quais são os fluxos importantes para a gente trabalhar? Lógico, gente, já tive escritório que mandou 50 fluxos. Ah, Tatiana, desenhe 50 fluxos para mim. Mas você não vai conseguir colocar em prática 50 fluxos. Ah, fluxo de levantamento de alvará. Será que precisa de um fluxo de levantamento de alvará? Talvez não precise, né, gente? Quantos alvarás você levanta por dia? Será que é tão difícil assim? Será que precisa? Temos que ver se precisa. Mas o fluxo de chegada de demanda, e por que eu falo chegada de demanda? Porque pode ser um contencioso quanto um consultivo, tá? Faz todos os fluxos que eu ia falar agora: fluxo de chegada de demanda, E fluxo de audiência, para quem faz bastante audiência, tá? Fluxo de de, prazos. de prazos, né? Os fluxos de intimações. Então, se você fizer esses três fluxos, pensa hoje, olha, eu vou fazer hoje o fluxo de chegada, o fluxo de publicações, intimações, que esse é um fluxo curto, tá? Que ele vai até o protocolo, mas ele é muito importante porque vai envolver ferramenta, vai envolver a controladoria jurídica e o fluxo de audiência. Quem faz sustentação oral também é importante, né? Porque vai ter ali toda aquela parte de você talvez ter que fazer despacho com o desembargador. Letícia, querida, que saudade, Letícia, melhor comercial da área jurídica do mundo aqui. Se você tiver um produto jurídico, entrega na mão da Letícia, que ela vende, querida, maravilhosa. Tô morrendo de saudade, Lê. Então, esses três fluxos, a minha dica aqui para gente fazer audiência, gente, importante. A gente trabalhou muito fluxo de trabalho, de audiência, agora eletrônica, né? Então, quando começou toda essa loucura que a gente viveu aí nos últimos anos, é importante a gente pensar em tudo isso. Então, a gente fez vídeo para mandar para cliente, a gente fez como entrar no Essage, como entrar no Projude, como baixar o Zoom, né? Às vezes, para o cliente empresarial, o cara tem uma construtora, ele não sabe como fazer uma audiência online. Então, isso tudo entrou no nosso fluxo, tá? Com os links, foi muito legal. A gente conseguiu trabalhar isso de uma forma muito rápida, muito fácil, muito simples. O cliente gostou de receber o fluxo. Ele recebia pauta, fluxo, manual, vídeo explicando como que fazia. E foi muito legal mesmo. Claro que dá um trabalho, né, gente? Mas é uma vez só. Você faz aquele fluxo de trabalho, amarra ele no software, faz os videozinhos, manda para o teu cliente, aprova e fica muito importante. A gente elimina o retrabalho e é uma vez só. E fica muito digital também.